Capítulo 2. Sanatana Goswami Vandenantan Bhutaishvaryam Shri Chaitanya Mahaprabhum Nityopiyat Prasadat Syad Bhakti Shastra Pravartakaha. Ofereço minhas respeitosas reverências ao Senhor Chaitanya Mahaprabhu, por cuja misericórdia mesmo uma pessoa na mais baixa forma de vida pode adotar o transcendental serviço devocional ao Senhor. Após aceitar a ordem de vida renunciada, sannyasa, o Senhor Chaitanya viajou por toda a Índia. Durante esse período, ele foi a Malda, um distrito da Bengala. Naquela área, havia uma aldeia chamada Ramakeli, onde viviam dois ministros governamentais do regime de Nabado Hussain. Esses dois ministros chamavam-se Dabir Kas e Sakara Malik, e posteriormente trocariam seus nomes para Sanatana Goswami e Rupa Goswami. Inspirados pelo Senhor Chaitanya, eles decidiram retirar-se do serviço governamental e juntar-se ao movimento de Sankirtana. Após esta decisão, os dois irmãos imediatamente tomaram providências para deixar suas ocupações materiais, designaram dois brahmanas eruditos para executarem determinados rituais religiosos védicos que os capacitariam a entregar-se livremente ao serviço devocional a Krishna. Essas atividades preliminares chamam-se Purashcharya. Essas solenidades ritualísticas exigem que 3 vezes ao dia a pessoa adore e ofereça respeito aos antepassados, faça oblações ao fogo e respeitosamente ofereça alimentos a um brahmana erudito. 5 itens: tempo, adoração, oferecimento de respeitos, apresentação de oblações ao fogo e oferecimento de alimento a um brahmana. Compreendem Purashcharya. Este e outros rituais são mencionados no Hari Bhakti Vilasa, o livro autorizado que fornece instruções. Após executar esses rituais religiosos, o irmão mais novo, Sakara Malik, Rupa Goswami, retornou ao lar com uma imensa quantia de dinheiro adquirida durante seu serviço governamental. De fato, as moedas de ouro e prata que ele trouxe enchiam um grande barco. Uma vez em casa, ele inicialmente dividiu em 2 partes a riqueza acumulada. Em uma destas, ele distribuiu entre os Brahmanas e Vaishnavas. Desse modo, para a satisfação da Suprema Personalidade de Deus, 50% de sua riqueza acumulada ele distribuiu às pessoas ocupadas no transcendental serviço amoroso ao Senhor Supremo. Os Brahmanas destinam-se a compreender a verdade absoluta, e uma vez que compreendem a verdade absoluta e realmente ocupam-se no amoroso serviço ao Senhor, eles podem ser chamados Vaishnavas. É de se esperar que tanto os Brahmanas quanto os Vaishnavas estejam inteiramente ocupados em serviço transcendental, e Rupa Goswami, considerando a importante posição transcendental deles, deu-lhes 50% de sua riqueza. Os 50% restantes voltaram a ser divididos ao meio. Uma parte ele distribuiu aos seus parentes e membros familiares dependentes, e a outra ele guardou para emergências pessoais. Tal distribuição de riqueza pessoal é muito instrutiva para todos os que desejam elevar-se em conhecimento espiritual. De uma maneira geral, a pessoa deixa para os membros de sua família toda a riqueza por ele acumulada, após o que se aposenta das atividades familiares para buscar progresso no conhecimento espiritual. Aqui, todavia, vemos que o comportamento de Rupa Goswami foi exemplar. Ele determinou que 50% de sua riqueza fosse utilizada para fins espirituais. Isso deveria servir de exemplo para todos. Os 25% da fortuna que ele acumulara, mantidos para emergências pessoais, foram depositados numa boa firma comercial, pois naquele tempo não havia bancos. 10.000 moedas foram depositadas para cobrir as despesas feitas por seu irmão mais velho, Sanatana Goswami. Nesta ocasião, Rupa Goswami recebeu informação que o Sr. Chaitanya Mahaprabhu preparava-se para sair de Jagannatha Puri, de onde iria a Vrindavana. Rupa Goswami enviou 2 mensageiros para obter informações precisas sobre o itinerário do Senhor, e pessoalmente planejou ir encontrar-se com o Senhor em Mathura. Parece que, diferentemente do que aconteceu a Sanatana Goswami, Rupa Goswami obteve permissão de ir ter com o Senhor. Por isso, Sanatana Goswami confiou a seus assistentes imediatos as responsabilidades
do seu serviço governamental e permaneceu em casa estudando Srimad Bhagavatam. De fato, ele chegou a reunir 10 ou 20 brahmanas eruditos com quem começou um estudo intensivo do Srimad Bhagavatam. Enquanto estava absorto nessa ocupação, ele mandou dizer a seu patrão, o Nabado, que ficara doente. Contudo, o governante estava tão ansioso pelos conselhos governamentais emitidos por Sanatana Goswami que subitamente apareceu em sua casa. Quando Nabado entrou na casa onde Sanatana Goswami e os Brahmanas estavam reunidos, todos eles levantaram-se para recebê-lo com respeito e ofereceram-lhe um assento. Relatastes estar doente, disse Nabata Sanatana Goswami. Mas eu enviei meu médico para ver-te, e ele informou que não tens doença nenhuma. Como eu não sabia porque estavas apresentando comprovantes de doença e não comparecias ao serviço, vim pessoalmente ver-te. Francamente, estou muito perturbado com o teu comportamento. Como sabes, dependo completamente de ti e de teu responsável trabalho no governo. Eu estava livre para tratar de outros assuntos porque contava contigo, mas se não retornas comigo, tua antiga dedicação ficará desperdiçada. Agora, qual é tua intenção? Por favor, dize-me. Ao ouvir isso, Sanatana Goswami respondeu que não podia continuar seu trabalho, o que seria muita gentileza do Nabado se ele nomeasse outrem para fazer o trabalho que lhe fora confiado. Ao ouvir isso, o Nabado ficou iradíssimo e disse: Teu irmão mais velho vive como um caçador, e se também te retirares da administração, tudo estará acabado. Dizia-se que o Nabado costumava tratar Sanatana Goswami como um irmão mais novo. Como estava principalmente ocupado em conquistar diferentes partes da região e também em caçar, o Nabado dependia muitíssimo da ajuda administrativa de Sanatana Goswami. Por isso, ele argumentou: se também te retiras do serviço governamental, como poderá a administração continuar? És o governador de Golda. Sanatana Goswami respondeu muito gravemente: e inflige diferentes punições a diferentes espécies de criminosos. Logo, estás livre para punir a qualquer um de acordo com suas atividades. Com esta resposta, Sanatana Goswami deu a entender que, como o governante estava ocupado em caçar animais e em matar homens para expandir seu reino, pois então que ambos sofressem de acordo com os atos que estavam realizando. O Nabada era inteligente, de modo que captou as intenções de Sanatana Goswami. Ele deixou a casa irado, e logo em seguida partiu para conquistar Orissa. Ele ordenou a prisão de Sanatana Goswami e determinou que este ficasse detido até que ele voltasse. Ao saber que seu irmão mais velho havia sido preso pelo Nabado, Rupa Goswami enviou a informação de que 10.000 moedas estavam guardadas sob a custódia de um comerciante em Golda, Bengala, e que este dinheiro poderia ser usado para libertar seu irmão. Sanatana também ofereceu 5.000 moedas ao carcereiro da prisão onde ele estava detido. Ele aconselhou o carcereiro a alegremente aceitar as 5.000 moedas e a deixá-lo ir, pois aceitando o dinheiro receberia não apenas benefício material, mas também agiria corretamente, libertando Sanatana para concretizar propósitos espirituais. É claro que posso deixar-te ir, respondeu o carcereiro, pois fizeste muitos serviços para mim e estás a serviço do governo. Entretanto, tenho medo do Nabado. Que fará ele quando souber que estás livre? Terei de explicar-lhe tudo. Como posso aceitar essa proposta? Sanatana então inventou uma história que o carcereiro poderia utilizar para contar ao Nabado como ele havia fugido, e aumentou a oferta para 10.000 moedas. Ávido por obter o dinheiro, o carcereiro aceitou a proposta e deixou partir. Neste ínterim, Rupa Goswami, com seu irmão mais novo, Sri Vallabha, havia partido para Vrindavana para encontrar-se com Chaitanya Mahaprabhu. Sanatana tratou então de ir ver o Senhor. Ele não viajou diretamente pela estrada, mas seguiu através das florestas até chegar a um local em Bihar chamado Patadar. Lá, descansou num hotel. Mas o hoteleiro, que contava com os serviços de um astrólogo, foi por este informado que Sanatana Goswami tinha consigo algumas moedas de ouro. O hoteleiro, desejando obter o dinheiro, dirigiu a Sanatana Goswami palavras com aparente ar de respeito. Simplesmente descansa esta noite, disse ele.
e de manhã providenciarei para que escapes desta floresta insidiosa. Contudo, Sanatana suspeitou de seu comportamento e perguntou a seu servo Ishana se ele tinha dinheiro, e Ishana lhe contou que tinha 7 moedas de ouro. Sanatana não gostou da ideia de que o servo estivesse carregando este dinheiro. Ficou irado contra ele e disse: Por que carregas pela estrada esse presságio da morte? Sanatana imediatamente pegou as moedas de ouro e ofereceu-as ao hoteleiro. Então pediu que este o ajudasse a cruzar a floresta. Informou-lhe que estava realizando uma viagem especial como representante do governo, e como não podia seguir diretamente pela estrada, ficaria muito agradecido se o hoteleiro o ajudasse a atravessar as florestas e a escalar as montanhas. Eu sabia que tinhas 8 moedas contigo, e pensava em matar-te para tomá-las de ti, confessou o hoteleiro. Mas posso ver que, como és um homem tão bondoso, não precisas oferecer-me o dinheiro. Se não aceitares essas moedas, então outra pessoa as tirará de mim, respondeu Sanatana. Alguém me matará por causa delas, por isso é melhor que fiques com elas. Eu as ofereço a ti. O hoteleiro então lhe deu todo o auxílio e naquela mesma noite ajudou-o a atravessar as colinas. Ao emergir das colinas, Sanatana pediu que seu servo fosse para casa com a moeda que ainda mantinha consigo, pois Sanatana decidiu seguir sozinho. Após a partida de seu servo, Sanatana sentiu-se inteiramente livre. Com uma roupa rota e um cântaro na mão, começou a seguir em direção ao Senhor Chaitanya Mahaprabhu. A caminho se encontrou com seu rico cunhado, que também trabalhava a serviço do governo, e que lhe ofereceu um excelente cobertor, o qual Sanatana aceitou após as insistentes solicitações feitas pelo seu cunhado. A seguir, despediu-se dele e sozinho foi ver Chaitanya Mahaprabhu em Benares. Ao chegar em Benares, ficou sabendo que o Senhor estava lá e alegrou-se muito. As pessoas disseram-lhe que o Senhor estava hospedado na casa de Chandrashekaracharya e ele seguiu para lá. Embora estivesse dentro da casa, Chaitanya Mahaprabhu pôde compreender que Sanatana havia chegado à porta e pediu a Chandrasekhara que chamasse o homem que estava sentado do lado de fora. Ele é um Vaishnava, um grande devoto do Senhor, disse Chaitanya Mahaprabhu. Ao chegar à porta, Chandrasekhara não viu nenhum Vaishnava, mas apenas o homem que parecia um mendigo. O Senhor então quis ver o mendigo, e quando Sanatana entrou no pátio, o Senhor Chaitanya apressou-se em vir vê-lo e abraçá-lo. Quando o Senhor o abraçou, Sanatana Goswami ficou tomado de êxtase espiritual e disse: Meu querido Senhor, por favor, não toques em mim. Mas eles abraçaram-se e começaram a chorar. Vendo Sanatana e o Senhor Chaitanya agindo dessa maneira, Chandrasekhara ficou admirado. Afinal, Chaitanya Mahaprabhu pediu que Sanatana se sentasse com ele num banco. Ele estava tocando o corpo de Sanatana com sua mão, e Sanatana voltou a pedir-lhe: Meu querido Senhor, por favor, não toques em mim. Estou tocando em ti só para me purificar, respondeu o Senhor, pois és um grande devoto. Com teu serviço devocional, pode salvar todo o universo e dá a todos condições de voltar ao Supremo. O Senhor a seguir citou um verso do Srimad Bhagavatam, segundo o qual uma pessoa que é um devoto do Senhor Krishna está 100% ocupada em serviço devocional é muito melhor que um Brahmana versado em todos os textos védicos, mas que não se ocupa em serviço devocional ao Senhor. Porque leva o Senhor Supremo no coração, o devoto pode purificar tudo em todos os lugares. Nos textos védicos afirma-se também que a Suprema Personalidade de Deus não dá muita importância a uma pessoa assaz erudita em todas as divisões dos Vedas, mas fica deveras contente com um devoto, mesmo que tenha nascido em uma família baixa. Se alguém oferece caridade a um Brahmana que não é devoto, o Senhor não aceita. Mas se algo é oferecido a um devoto, o Senhor aceita. Em outras palavras, tudo que alguém deseja oferecer ao Senhor pode ser dado a seus devotos. Chaitanya Mahaprabhu também citou o Srimad Bhagavatam para ilustrar que se um Brahmana não é devoto do Senhor Supremo, então ele é inferior ao mais baixo dos inferiores, mesmo que seja dotado das 12 qualidades brahmânicas e tenha nascido em uma família elevada. Um devoto, embora nascido em família Chandala, comedora de cachorro, pode purificar com seu serviço devocional 100 gerações passadas,
e futuras de sua família. Ao passo que um Brahmana arrogante não pode sequer purificar a si próprio. Está dito no Hari Bhakti Sudodhaya 13:2. Akshnopalam twadrisha darshanam hi tanopalam twadrisha gata sangha divapalam twadrisha kirtanam hi sudarlabha bhagavata hi loke. Ó devoto do Senhor, ver-te é a perfeição dos olhos, tocar teu corpo é a perfeição das atividades corporais, e glorificar tuas qualidades é a perfeição da língua, pois é muito raro encontrar um devoto puro como tu. O Senhor disse então a Sanatana que Krishna é muito misericordioso e é o salvador das almas caídas. Ele salvou-te de Maharovrava, disse o Senhor. Este Maharourava, ou inferno, é descrito no Srimad Bhagavatam como um lugar designado a pessoas ocupadas em matar animais, pois no referido livro se diz que açougueiros ou comedores de animais vão para este inferno. Eu não conheço a misericórdia de Krishna, respondeu Sanatana, mas posso compreender que tua misericórdia para mim é imotivada. Salvaste-me do rendamento existente na vida material. Ao seguir, o Senhor perguntou: como te livraste de tua prisão? Pelo que eu saiba, tu estavas preso. Sanatana narrou então toda a história de sua libertação. Vi teus 2 irmãos, o Senhor informou, e aconselhei-os a seguir em direção a Vrindavana. O Senhor Chaitanya apresentou então Chandrashekara e Tapana Mishra a Sanatana. E Tapana Mishra amavelmente convidou Sanatana a jantar com ele. O Senhor pediu que Chandrashekara levasse Sanatana a um barbeiro para que ele adquirisse um aspecto mais civilizado, pois Sanatana deixara crescer uma longa barba da qual Sri Chaitanya Mahaprabhu não gostou. Ele pediu que Chandrashekara providenciasse para que Sanatana tomasse um banho e fizesse a barba, e também trocasse de roupas. Após o banho, Chandrashekara deu-lhe algumas boas roupas. Ao ser informado de que Sanatana não aceitou as roupas novas, mas acabou ficando apenas com algumas roupas usadas oferecidas por Tapana Mishra, o Sr. Chaitanya sentiu-se muito contente. O Senhor foi à casa de Tapana Mishra para almoçar e pediu-lhe que guardasse comida para Sanatana. No entanto, Tapana Mishra não ofereceu alimento a Sanatana imediatamente, mas quando o Senhor terminou de comer, ficaram algumas sobras em seu prato que foram oferecidas a Sanatana enquanto o Senhor descansava. Após o descanso, o Senhor Chaitanya apresentou um Brahmana Maharashtriya, um devoto seu, a Sanatana. E este Brahmana Maharashtriya convidou Sanatana a almoçar diariamente em sua residência, enquanto este permanecesse em Benares. Enquanto eu permanecer em Benares, mendigarei de porta em porta, disse Sanatana. Mas o Senhor será tão bondoso que aceitará o convite de ir almoçar diariamente em tua casa. O Sr. Chaitanya estava muito satisfeito com o comportamento de Sanatana, mas notou o valioso cobertor que recebera de seu cunhado quando estava a caminho de Benares. Embora o Sr. Chaitanya deixasse passar despercebida a existência do cobertor, Sanatana compreendeu que ele não aprovava que usasse sobre seu corpo tecido tão valioso, e por isso decidiu livrar-se dele. Dirigiu-se imediatamente à margem do Ganges, onde encontrou um mendigo lavando um lençol velho. Quando Sanatana pediu-lhe que trocasse o lençol velho por seu valioso cobertor, o mendigo pensou que Sanatana estava troçando dele. Que é isto? O mendigo repreendeu. Parece ser um cavalheiro muito cortês, mas estás zombando de mim com tanta indelicadeza. Não estou zombando de ti, informou Sanatana. Estou sendo muito sério. Será que farias a gentileza de trocar por este cobertor o teu lençol surrado? Finalmente o mendigo fez a troca, e Sanatana retornou para onde estava o senhor. Onde está teu valioso cobertor? O senhor perguntou imediatamente. Sanatana informou-o da troca, e o senhor adorou sua atitude e agradeceu. És bastante inteligente, e agora esgotaste toda a tua atração por riqueza material. Em outras palavras, o senhor aceita que alguém lhe preste serviço devocional apenas quando se livra por completo de todas as posses materiais. O senhor então disse a Sanatana: não ficaria muito condizente que fosses um mendigo e esmolasses de porta em porta levando contigo aquele valioso cobertor. Seria contraditório,
e as pessoas sentir-se-iam aborrecidas com isto. Tudo que eu acaso faça para livrar-me do apego material é devido apenas à tua misericórdia, respondeu Sanata. O Senhor ficou muito satisfeito com ele, e ambos conversaram sobre o progresso espiritual. Antes deste encontro transcorrido entre o Senhor Chaitanya e Sanatana Goswami, o Senhor encontrou-se com um devoto casado, chamado Ramananda Raya. Neste encontro, que será discutido no capítulo subsequente, o Senhor Chaitanya fez algumas perguntas a Ramananda Raya, e Ramananda Raya respondeu como se fosse o preceptor do Senhor. Entretanto, neste caso, Sanatana formulou perguntas ao Senhor, às quais o próprio Senhor respondeu. As instruções e ensinamentos do Senhor Chaitanya são muito importantes para o povo em geral. Ele ensina o processo do serviço devocional, que é a ocupação constitucional de toda entidade viva, pois é dever de todo homem avançar na ciência espiritual. Muitos assuntos foram exaustivamente tratados nas conversas entre o Senhor Chaitanya e Sanatana Goswami. Devido à misericórdia do Senhor Chaitanya, Sanatana foi capaz de apresentar-lhe perguntas importantes, às quais ele deu a resposta apropriada. Através do encontro entre Sanatana e o Senhor Chaitanya, aprendemos que, para compreender assuntos espirituais, a pessoa deve aproximar-se de um mestre espiritual como o Senhor Chaitanya Mahaprabhu e fazer perguntas submissas. Confirma-se também na Bhagavad Gita que todos devem aproximar-se de uma autoridade com quem possam aprender a ciência da vida espiritual.